Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje, mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne e sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Hoje, Salmo 33, o tema Louvai o Criador do Universo. Ó justos, exultai no Senhor. O desejo dos retos é louvar a Deus. Celebrai ao Senhor com harpa. Oferecei-lhe música com lira de 10 cordas, entoai-lhe um cântico novo, tocai com arte e júbilo na ovação, porque a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo que realiza, ele ama a justiça e o direito, a terra está repleta da bondade do Senhor. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele recolhe as águas do mar num vaso e dos abismos faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Do seu trono, ele contempla todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Não há um monarca que se salve com a força dos seus exércitos. Nem o guerreiro mais poderoso pode se livrar. O cavalo é ilusão de livramento e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em épocas de fome. Todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. No Senhor se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em ti depositamos. Glória a Deus. Mais uma inspiração do Espírito Santo de Deus ao seu servo Davi. O salmista aqui que gostaria de expressar a Deus o seu louvor e adoração. E aqui ele dá alguns motivos para louvarmos ao Senhor. Do verso 1 até o verso 5, ele nos dá boas razões para louvarmos ao Senhor. Acompanhe comigo o que ele fala acerca deste louvor. Inicialmente ele diz: louve ao Senhor porque ele é fiel em tudo o que ele realiza. A fidelidade de Deus está acima da fidelidade dos homens. Talvez você não compreenda o porquê que muitas vezes você falhou e ainda assim Deus resolve te abençoar. A Bíblia diz que a chuva é derramada sobre justos e injustos. A chuva que abençoa as pessoas, ela cai sobre a casa de todos, porque Deus é abençoador. Ele é fiel em tudo quanto ele realiza. Tudo quanto estiver no coração dele será executado. Davi ainda dá outra razão para louvarmos ao Senhor, porque ele ama a justiça. Deus é justo. Ele ainda dá outra razão para louvar ao Senhor. Ele ama o direito. Sabe que
Deus ele não vai dar o culpado por inocente, e ele não vai deixar com que o inocente sofra sem a devida punição para aquele que oprime o seu povo. A terra está repleta, diz o salmista, da bondade do Senhor. Aqui algumas razões que Davi ele coloca para louvarmos a Deus. E uma das coisas que a epígrafe, que é o tema desse salmo fala, é louvar ao Criador do universo. Isso representa que Deus ele tem poder sobre toda a obra da sua criação. Isso representa que na sua soberania, ele que providencia as coisas, não só para as pessoas, mas ele também está no comando das nações. Isso quer dizer alguma coisa para você em um tempo difícil, em um tempo de crise, em um tempo de insegurança? A exemplo de como Abacuque vivia dentro do seu tempo, em que foi necessário ele clamar ao Senhor, pois ele estava perdendo a sua alegria e a sua força, e Deus fala para ele. Abacuque escreve a visão, porque em um tempo próximo eu realizarei o que estou dizendo. E Abacuque, ao ouvir o resultado, ao ouvir a voz de Deus, que veio em resposta à sua oração, ele tirou uma conclusão: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, né? Eu, contudo, me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Esses salmos em que o salmista, ele nos convida, em que Deus nos convida, o Espírito de Deus nos encoraja a colocarmos a nossa confiança nele. Como nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor para não ficarmos perdidos em nossos pensamentos, perdidos em meio às aflições do dia a dia e terminarmos achando que Deus ele não se importa com o seu povo. Preste atenção que o salmista ele vai falar no verso 7. Ele recolhe as águas do mar num vaso. Quem tem poder para fazer isso? Será que você percebe o poder, a autoridade, a majestade, a supremacia desse Deus? Eu amo este verso, me faz lembrar do que está escrito em Isaías. Se você puder anotar como parte integrante desses salmos, Isaías 40, o verso 12 em diante, reflete um Deus do extraordinário. Olha o que vai dizer: quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem pode avaliar a extensão dos céus nos palmos, hein? Medir o pó da terra com alqueire? Quem pode calcular o peso da terra? Quem pode pesar as montanhas numa balança? Quem? Aí ele vai dizer: quem é que teve acesso à mente do Espírito para instruir com seus conselhos? Aleluia. Esse é o nosso Deus. Lá no verso 26 ele vai dizer que o seu poder é incalculável, inextinguível é a sua força, e por isso nenhum corpo celeste, nenhum dos corpos celestes deixa de atender prontamente. E ele vai falar ao seu povo dizendo: e por que você reclama, Jacó? Por que você se queixa, Israel? Talvez você possa colocar o seu nome aqui: João, Maria, Amanda, Flávia, Pedro, Paulo. Por que você se queixa? Por que você diz: o Eterno não se interessa pela minha situação, meu Deus não considera a minha causa? Tu não sabe? Tu não ouviste que o Eterno, Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado
e multiplica o vigor dos que estão afadigados. Você já pensou como este Deus é tremendo? Reflete o que diz o verso de número 9. Ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo surgiu. Deus não precisa de nada para criar tudo. Ele tem poder em si mesmo. Ele tem sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a sabedoria. E do nada ele cria. Alguns motivos para você se alegrar em Deus neste dia de hoje, nesta noite, nesta manhã, nesta tarde em que você está aí, no seu trabalho, na sua casa. Neste dia de hoje, o Espírito de Deus te encoraja a confiar na fidelidade de Deus, na justiça de Deus, no direito que Ele concede aos seus filhos, na bondade de Deus, na soberania de Deus. Deus te dá boas razões para você acreditar que Ele é. E como aqui o salmista ele diz, o Senhor desfaz os planos das nações. O que adianta os homens armar os seus arcos, os homens tramarem suas estratégias de guerra, se Deus detém todas as coisas nas suas mãos, na palma das suas mãos. Ele ordena, ele produz, ele faz segundo a sua vontade. E tudo que é feito, bom ou ruim, Deus tem o controle e o comando de todas as coisas. Você pode ter certeza disso. Ele é detentor de toda a história, de todos os líderes que estão onde estão e na posição que estão. Não há nenhum que não tenha sido constituído por Deus como autoridade. O próprio Jesus fala isso no Novo Testamento a uma autoridade, dizendo para aquela autoridade que o procurava condená-lo, que procurava razões para acusá-lo. Ele disse: nenhum poder te foi concedido se o meu Pai não tivesse te dado. Este Deus eterno, este Deus do universo, é o teu Deus e o meu Deus. E é Ele que dá vida para você. É Ele que me dá vida. É Ele que faz com que o meu e o seu coração se alegre nele. Talvez você esteja frustrado, mas não era para estar assim. Talvez você esteja frustrada, mas não era para estar assim. Porque os planos de Deus permanecem para sempre. Você sabia que antes de você nascer, antes de você existir, Ele estabeleceu projetos para a tua vida? Como o salmista diz, os projetos do seu coração por todas as gerações. Se não houvesse projeto, não faria sentido os homens estarem aqui. Se não houvesse um projeto de Deus para as pessoas, não fazia sentido Deus te deixar hoje, aí onde você está, fazendo o que você faz, na condição que você se encontra, tudo para revelar a glória e o poder deste Deus. E você pode ser um instrumento nas mãos desse Deus. Você talvez não saiba, mas Ele já sabe. E nada o surpreende, porque tudo o que se é dito, Deus já é conhecedor. Tudo o que se é feito, Deus não é pego de surpresa. É esse Deus que te escolheu para pertencer a Ele, como diz o salmista. Não foi você que o escolheu, como fala Jesus no Novo Testamento. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que escolheu a nós antes da fundação do mundo. Como Jesus diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. É Ele que formou você. É Ele que forma o teu coração. É Ele que deu forma à tua mente e conhece tudo o que você faz. Não há ninguém que possa ficar guardado da onisciência de Deus. Exatamente ninguém
que possa passar desapercebido deste Deus. Interessante que Davi, um homem estratégico, um homem cheio de estratégia de guerras, ele diz: o que é que adianta um monarca com grandes exércitos, com seus cavalos, porque eram muito utilizados em guerras? O que adianta eles colocarem seus guerreiros mais poderosos numa tentativa de se livrar? O que adianta? Podem os seus cavalos e os seus exércitos livrá-los? Lembra que Davi derrubou Golias? Aleluia! O que adianta a força de um homem, o poder nas mãos de um homem? O que adianta? Pode, porventura, alguém vencer pela força do seu braço? Pode, porventura, alguém ser salvo e livrar a sua própria vida pela força do seu próprio braço? Tudo é ilusão. E não passa de uma tentativa do homem de ser o seu próprio Deus, de buscar em si mesmo. Uma tentativa de manter a sua vida, mas não sabe nem se vive o dia de amanhã. Os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre você, que o teme, que guarda os seus ensinos, que guarda os seus mandamentos, que confia neste poder e que entende o que é graça de Deus. Entende o que é misericórdia de Deus. Você compreende o que é a bondade do Senhor para garantir que você tenha vida num tempo difícil, num tempo de crise. Deus é o teu provedor. O verso 19 diz: Ele livra da morte e garante a vida, mesmo em épocas de fome. Porventura não foi assim quando ele levantou José do Egito? 7 anos de seca e fome. Quem foi que deu sabedoria a José? Ora, o Deus que tem seus projetos estabelecidos para gerações e que não deixa seus planos serem frustrados, mas que é fiel e realiza conforme sua vontade, preparou a José, ainda que tenham lançado numa cisterna, ainda que os poderosos tenham tentado contra a vida de José, Deus da sabedoria fez José chegar a governador. E sabe para quê? Para mostrar a sua glória e o seu poder. Ele é o teu amparo em época de crise. Ele é a tua proteção em época de crise. O convite do salmista é o meu convite a você. Alegre-se de todo o coração no Senhor e deposite toda a sua fé no seu santo nome. Que Ele venha derramar a bondade dEle em nossas vidas. Oremos. Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, nós queremos louvar a Ti, Senhor. Louvar na Tua beleza, louvar na beleza da Tua santidade, Pai. Louvar porque todas as coisas que Tu criastes revelam a glória deste Deus. Porque por mais que conhecemos a Ti, Senhor, ainda nem Te conhecemos. Por mais, Senhor, que contemplemos as coisas criadas, está muito distante de Te conhecermos perfeitamente. Senhor, relembra, traz à nossa memória como Tu és. Traz à nossa mente quem Tu és. E traz à nossa mente os Teus propósitos acerca da vida de cada um dos Teus filhos e filhas, para que venham obedecer aos Teus princípios e aos Teus mandamentos. Tenham sua fé avivada e confiem, Senhor. Confiem de todo o coração e Te louvem, o Deus do universo, o que garante a nossa vida em tempo de crise. O Senhor, o Criador da terra e de tudo que nela há, o Deus soberano e eterno, que tem toda esta terra na palma das suas mãos. Deus, que no Teu nome Tu possas estabelecer Tua vontade
sobre a vida de cada filho e de cada filha tua que hoje ouve esta oração. Em nome de Jesus Cristo, que as suas misericórdias se renovem sobre a vida de cada filho e de cada filha tua. E se há alguém aqui frustrado com seus planos, frustrado, Senhor, nos seus propósitos, que o Senhor possa guiá-los ao teu propósito, ao teu plano, à tua vontade, ó Pai, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus Cristo, aviva a fé verdadeira e genuína em nossos corações. Assim oramos e te agradecemos por amor do teu Filho Jesus. Amém e amém.